Olá, amigos do canal, bem-vindos a mais um vídeo do Dicionário do Investidor. Pessoal, vocês viram isso aí? Incrível, né? O XPCA, se a gente olhar aqui no último mês, no último ano, né? Ele está numa queda de 27%, mas ele chegou à mínima de R$ 5,78. Acho que foi até menos, R$ 5,71. Na verdade, em cotação, não em fechamento, a cotação chegou a R$ 5,56. O que aconteceu? É por causa dos dividendos distribuídos por ele. Se a gente der uma olhada, esse fundo vinha distribuindo muito bons dividendos, aqui em torno de 11, no, uma média de 10 centavos vinha sendo distribuído. É lógico que se a gente der uma olhadinha, antes ele pagava bem mais, era 14 centavos. A gente lembra que aqui, quando ele pagava 14 centavos, além de não ter nenhum problema na carteira, ele ainda nessa parte aqui, ele tinha a Selic de 13%. Aí a Selic foi caindo e os rendimentos dele foi caindo consequentemente, porque a carteira dele é muito indexada a CDI e apresentou problemas na carteira que teve que fazer PDDs. Aí eles fazendo os PDDs aqui, 4 centavos, 4 centavos e 1 centavo. Aí, então, nesses 2 meses aí, a cotação sofreu. E sexta-feira anunciou aqui um provento de 10 centavos. Aí isso que a gente queria saber. E subiu bastante, né? Nesses últimos 30 dias. Desde o anúncio de provento de 1 centavo até hoje foi uma baita alta. Saiu de 5,90 para 6,80. Estamos falando de 15% de alta. A questão é, esses PDDs, que são prejuízos contábeis, que não é esse relatório, deixa eu pegar o relatório correto, que são prejuízos contábeis que a gente tem, é depois que é feito, é descontado do VP esse prejuízo contábil, o fundo toca o barco, continua como se nada tivesse acontecido antes. Então é isso que aconteceu. O relatório é de dezembro, então não dá para a gente falar sobre o resultado do mês de janeiro, que já pagaram aí 10 centavos, mas aqui esse relatório foi publicado algumas horas antes do rendimento. Talvez se ele tivesse sido publicado antes, mais gente teria comprado desse ativo. Então, em novembro, o resultado, em dezembro, pagos em janeiro, o resultado foi de 1 centavo por cota apenas. Esse fundo tem um patrimônio líquido de 432 milhões, não é tão grande. Tem taxa de administração de 1% e uma taxa de performance de 10% sobre o que excedeu o CDI. Acredito que nesse segundo semestre talvez ele não tenha conseguido. Tem mais de 100 mil cotistas. E o pessoal sabe que eu sou cotista. Quem acompanha a série Rumo aos 10 milão sabe que tem ele na carteira. Se eu não me engano, eu estou com preço médio de 6,5 por aí na carteira com ele. Aí no mês de dezembro, o fundo se encontra-se com 76,7% em CRAs, 12% em FDIC, Fiagro e 10% em caixa. A equipe de gestão busca novos ativos em originação no mercado primário e oportunidades no secundário como forma de melhorar a rentabilidade do fundo. Entretanto, no momento atual, o agro ainda exige cautela, bastante diligência na seleção dos ativos, com a gestão mantendo foco em operações com maior qualidade financeira e robustez de garantias. Como fruto desse esforço, XPCA adquiriu 9,84 milhões do CRI Primato, uma cooperativa agroindustrial do estado do Paraná, com atuação no segmento de aves, leites, pescados, supermercados, insumos e grãos. A operação em questão contribui com a diversificação dos devedores e apresenta uma relação risco-retorno. Em relação às últimas distribuições do XPCA,
vale esclarecer o modelo de apuração do fundo, que é através do regime competência, também a gente fala regime contábil. Nesse caso, eventuais provisões de devedores duvidosos ou remarcação de ativos, seja na qualidade de crédito ou por oscilações de curva, a maioria dos casos dos papéis indexados à inflação, normalmente papéis indexados a IPCA sofrem muito na curva de juros, afetam o lucro passivo de distribuição, portanto, como consequência, alguma provisão ou remarcação. Se houver prejuízo contábil, é necessário que se zere o resultado negativo dentro do ano fiscal. Para que não encerre o ano com prejuízo e concomitantemente a distribuição. No caso de XPCA, a decorrência do pedido judicial da AgroGalaxy, foi realizada uma provisão de não recebimento de crédito concebidos nos meses de setembro. A gestão não havia projetado a distribuição de 4 centavos nos 3 últimos meses do ano, porém, em dezembro houve uma forte abertura da curva de juros que impactou a marcação ao mercado dos ativos indexados à inflação, impactando a distribuição deste mês. Sendo assim, o fundo inicia 2025 sem nenhuma provisão. Essa parte aqui indica que agora eles vão fazer distribuição normal. Aí eles falam aqui sobre o monitoramento junto à AgroGalaxy e que eles vão correr atrás. O resultado caixa do fundo, apesar ele foi de apenas R$ 9,65, R$ 9,65, 9,65 centavos. Então, quase 10 centavos o resultado caixa. E o resultado contábil, com a penalização da abertura da curva, foi de 6 centavos. Agora, em janeiro, a gente já viu os juros. Começou janeiro alto e terminou na mesma altura. Quando os juros ficam da mesma altura, a gente não tem essa penalização. Então, com isso, ele conseguiu facilmente, e ele já não tinha mais que fazer nenhum PDD, estava zerado o resultado, e ele não precisa mais fazer PDD, poderia entregar. Aqui o investimento que ele fez nesse mês, e o DRE. O DRE que eles apresentaram aqui, onde a distribuição foi de 1 centavo, onde eles tiveram um resultado do caixa de 4 milhões, um resultado de competência de 2 milhões e 800 e distribuíram apenas 455 mil. Aqui, então eles poderiam ter distribuído, mas sim, poderia ter distribuído aqui sem problema nenhum 4 centavos novamente, que era o resultado de competência. Só que eles tinham prejuízos de meses anteriores, que eles teriam que compensar. Então, mesmo com a abertura de juros, eles distribuiriam 4 centavos, mas como tinha prejuízo lá da marcação ao mercado do PDD, feito da AgroGalaxy, precisou. Agora o fundo continua bem diversificado, mas ele está com 89% do book, uma taxa de CDI mais 4,86 e a taxa média de marcação a mercado está CDI mais 3,16, enquanto 10% está em PCA mais 9 na marcação ao mercado. Então, realmente o fundo está extremamente descontado. Quem comprou a 5,99 está pegando no CDI mais 26 de resultado ao ano. É muita coisa, né? Ou IPCA mais 22. É muita coisa. Quem comprar agora, que abaixo de 7, ainda pega um resultado muito alto. Muito alto ainda. Na tabela de sensibilidade, tá? Ainda está muito descontado. Aí eles falam sobre as operações, sobre as OCRAs que eles têm e os FDICs que eles têm. E se a gente olhar realmente, a carteira é uma carteira sólida, é uma carteira bem diversificada. A AgroGalaxy é um caso de uma empresa listada na bolsa que deu errado. E a gente sabe que empresas listadas na bolsa, a gente tem acesso a mais documentos do que qualquer outras empresas. A tendência é agora que ele entre em velocidade cruzeiro, né, que a gente fala, onde 10 centavos vai ser
o padrão de distribuição, podendo até melhorar de acordo com os resultados de CDI e IPCA. Vou encerrando o vídeo por aqui, muito obrigado a todos vocês e até a próxima, pessoal.